Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu estou finalizando aí os vídeos do canal com relação às tríades, né? Tanto é que o título desse vídeo é o Enneagrama dos, dos emocionais. Falei primeiro no primeiro vídeo dos instintivos, falei no segundo vídeo dos emocionais e agora estou falando agora na última tríade, né? A tríade dos mentais, vamos assim dizer. O Enneagrama é dividido em tríade, né? Os primeiros três pontos lá de cima do Enneagrama são os instintivos. O segundo ponto, que é 8, 9 e 1 são instintivos. 2, 3 e 4 são emocionais. E 5, 6 e 7, mais à esquerda da mandala, vocês têm a mandala aqui atrás de vocês, para vocês terem uma percepção disso, são os mentais. Como que eles funcionam? Lembrando que o nosso trabalho aqui dentro do canal é trazer o Enneagrama como ferramenta base, né, ferramenta principal para a questão das lideranças, né? A gente tem um trabalho aqui, o intuito desse trabalho é a formação, desenvolvimento de liderança, né? Líderes, né? Se você não lidera numa empresa, no trabalho, enfim, e nem todo mundo vai liderar, mas você precisa liderar a sua vida, né? Então esse conteúdo também é para você. Essa é a ideia do canal. Portanto, ao ver esse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva lá no canal, é importante, porque é o canal que está nascendo agora, né? Ainda nem nasceu, ainda está começando a dar os primeiros passos. Então, para vocês que vão em algum momento ver esse vídeo, é importante que vocês façam lá um trabalho bacana lá de que esse conteúdo faça sentido para vocês, para que o canal cresça. Essa é a ideia do canal, né? Inevitavelmente ele vai crescer, porque na minha percepção, né, aquilo que eu faço é com muito amor, com muito respeito, com muito carinho às pessoas que vão ouvir e passando um conteúdo bacana. Então a gente vai fechar a trilha de hoje falando aí dos mentais, né? Que seria iniciar no ponto 5 e terminar no ponto 7. Lembrando que o Enneagrama é uma ferramenta de perfil, no qual é só o início do processo, mas tem muita coisa. Ao longo do tempo, né, a gente vai falar muito dessa questão, desenvolver mais a questão do Enneagrama, para quem ainda não conhece, né? Talvez você já conheça, talvez você já tenha aí uma percepção, talvez já tenha feito até uma formação de Enneagrama, mas como o autoconhecimento é uma ferramenta, uma técnica que às vezes ela chega a poucas pessoas, né? Então a gente está divulgando a base do Enneagrama para depois falar mais da liderança. Essa é a ideia. Aí ao longo agora dos próximos vídeos a gente vai começar a falar mais do processo de liderança. Eu vou contar alguma história de alguns líderes, talvez de uns 3, 4 líderes aí, pessoas inspiradoras, né? E aí a partir daí a gente vai começar a desenvolver esse processo da liderança. Hoje está muito precisado, né? É uma necessidade muito grande dentro das empresas, né? Na vida em geral, de forma geral, a questão da liderança. Falar um pouquinho então, começar pelos 5, né? Com as características dele e leva inevitavelmente, se você tiver um líder 5, assim que você tiver todos no líder em qualquer ponto, ele vai usar por natureza própria dele, né? Até por hábito, né? A questão da liderança dentro desse processo dele, né? Como ele funciona. Por isso que o Enneagrama é uma ferramenta importantíssima para isso. Lembrando que o Enneagrama das personalidades é só o início do processo. Tem muita coisa dentro do Enneagrama, é muito profundo, né? É uma técnica que você passa uma vida inteira e talvez você não consiga estudar o Enneagrama por inteiro, porque é muito intenso, né? É muito forte o Enneagrama. Então, diante disso, o 5. O 5 é o analítico, né? Ele é muito analítico, ele é muito. Ele gosta muito de estudar, né? De obter várias informações, né? Só que o que acontece com essas informações? Normalmente ele não põe em prática. Ele analisa, analisa, analisa e não coloca nada em prática. Ele se torna especialista em várias áreas, mas não atua em praticamente nada. É muito econômico, ele tem muita dificuldade de relacionamento, ele gosta muito de privacidade, ele não gosta de ser invadido, são aquelas pessoas que ficam no canto delas, tem umas questões muito com as coisas pessoais dela, então esse é o 5 do Enneagrama. Ele é muito analítico, mas por outro lado, tem dificuldade de relacionamento, como eu já falei, mas por outro lado, quando ele está na essência dele, como ele é muito analítico, ele estuda muito, então ele entende muito das questões, qualquer que seja ela. E ele vai ser muito assertivo, né? Porque ele estuda, ele planeja, ele analisa todos os pontos, né? Então ele tem muita facilidade em tomar projetos, né? Um planejador, né? Sem dúvida, né? Então ele faz tomar projetos, esse projeto ir adiante, quando ele está na essência. Mas quando ele está na personalidade, ele fica ali naquela coisa, estuda, estuda e não coloca em prática.
tem muita, ele cria uma barreira, né? A gente fala que o 5 ele cria um muro, ele levanta um muro entre ele, qualquer que seja a situação, e ninguém ultrapassa esse muro, porque ele gosta da privacidade, né? Ele detesta a coisa mais complexa para o 5, ele ser invadido. Talvez você seja uma pessoa desse perfil, né? Talvez você que está ouvindo do seu outro lado tenha esse perfil. Então esse é o 5 do Enneagrama. Lembrando que tudo que ele vai fazer e os comportamentos dele, as ações, as atitudes dele, está voltado muito à questão da personalidade. Como todos os pontos, obviamente, né? E o 6. O 6 é o desconfiado, né? Ele é precavido, né? Ele é muito precavido. Lembrando que essa tríade, tá? Essa tríade tem como força maior o medo, tá? Assim como o 8, 9 e 1 tem a raiva, como a parte central interna dele, a bússola interna dele é orientado muito por esse sentimento. O 2, o 3 e o 4 é centrado muito para o sentimento negativo, assim dizer, né? Falando de sentimentos negativos, mas também que pode ser um processo positivo, né? Como tudo tem dualidade, pode ser um processo positivo. O 2, o 3 e o 4 são os mais questão da rejeição e do abandono, né? Tem essa energia muito forte dentro deles. E o 5, o 6 e o 7 é a tríade do medo, vamos assim dizer, né? A energia, o sentimento que está aqui é o medo. E no 6, todos os pontos do triângulo, se vocês verem bem, 3, 6 e 9 são a parte central do sentimento. Significa que o 9 é a maior raiva, o 6, o 3 é a maior rejeição, o maior abandono, assim dizer, e o 6 é o maior medo, mais ou menos. Mais ou menos não, é assim que o Enneagrama é colocado, tá? Não é mais ou menos, é assim que ele é colocado. Então o 6 é essa questão, ele é muito precavido, é o cara do si. O 6 é aquele que a gente fala assim, que ele tem plano de A a Z, não tem só plano A. Ele monta um plano na letra do alfabeto inteira. Por quê? Ele fica muito nesse se. E se der errado? Ele não confia, ele tem muita dificuldade de confiar. Ele gosta de ver as coisas, é meio que um São Tomé, vamos dizer, né? O 6 é essa pessoa. Então ele tem muita dificuldade, porque ele quer realmente ter certeza de tudo que está aí, se vai dar certo. Ele tem essa coisa, essa energia, que para ele tudo vai dar errado. E quando dá errado, aí para ele é uma glória, porque ele fala, não falei que ia dar errado, e as coisas estão erradas mesmo, né? Então o 6 tem essas características. Um líder 6 vai atuar dentro desse processo dele, né? Ele tem que trabalhar e buscar pontos de assertividade e positividade nos outros pontos do Enneagrama. Vai buscar a força no 8, vai buscar a ação certa no 9, vai buscar a parte de excelência no 1, vai buscar amorosidade e compaixão no 2, vai buscar o vencer e o líder que vai para cima com toda a força para vencer no 3. Ele vai buscar a intensidade, a profundidade do 4. Ele vai buscar a análise, o planejamento do 5. Ele vai buscar o melhor de cada ponto. A ideia é essa, tá? Vai buscar o otimismo, a criatividade do 7. E vai buscar nele mesmo a sua própria força, que é a coragem e a fé, né? A virtude do 5, no caso, a dificuldade do 5, faltando um pouquinho no 5, é a avareza, mas a grande força do 5 é a sabedoria. Assim como no 6, a dificuldade dele maior é o medo, mas a força maior dele é a confiança e a fé. Então ele tem que buscar isso aí nele. Então esse é o 6, ele vai ter essas coisas, esses medos muito latentes. O 6 tem uma dificuldade séria porque quando o medo bate muito forte, ou ele congela para se defender, e fica travado, desculpa, ou ele ataca para se defender, ou ele congela e fica parado. É mais ou menos assim. É mais ou menos não volto dizendo, nada no Enneagrama é mais ou menos. O Enneagrama tem uma força muito grande de assertividade. Então funciona assim, corrigindo a minha fala, funciona assim. O 6 é essa pessoa, então ele vai levar essas características, essas energias, como funcionam os seus comportamentos, suas ações, suas atitudes para a liderança dele. Então, lembrando como aqui é um trabalho voltado à liderança, essa correção de rota, de caminho dentro da figura do trabalho do Enneagrama, acho que tem uma força muito grande, é uma coisa assim que vai com muita profundidade, isso tem uma assertividade muito grande. Então esse é o 6 do Enneagrama, o ponto 6, onde vai estar aí as características de cada ponto, como já falei de todos os pontos, finalizando hoje, chegando no ponto 7, que todos nós, né, no seu ponto, e a gente é predominante num ponto, nessa questão da personalidade, e se a gente tiver na nossa essência, a gente vai usar sempre o melhor de cada ponto, e na personalidade o pior de cada ponto, o negativo e o positivo de cada ponto. E aí a gente vai chegar agora para finalizar no 7, né, o 7 do Enneagrama.
O 7 é otimista. Se o 6 tem plano de A a Z, o 7 não tem plano nenhum. É aquela pessoa alegre, otimista, feliz, que tudo para ele vai dar certo. Ele começa um monte de projeto e não termina. Não tem acabativa, mas também, por outro lado, é muito criativo, é empreendedor, é otimista, é um visionário, porque ele vive nessa questão do visionário, né? Ele projeta muito, ele vai muito além da visão. Talvez dos pontos do Enneagrama, o que mais enxerga além é o 7. O 7 tem essa força muito grande nele. É muito latente no 7, ele desenvolver projeto, ele desenvolve projeto, mas ele não executa. Ele é um desenvolvedor de projetos. E quando ele está na sua essência, no melhor dele, vem coisas espetaculares nessa figura do 7. Então esse é o 7 do Enneagrama. Lembrando que ele vai ter esse processo interno dele de liderança, porque qual a ideia, a ideia básica do Enneagrama não é nem ideia. O que vem com o Enneagrama como força maior? Todos nós temos uma bússola interna dentro da gente. Essa bússola vai nos orientar de acordo com a nossa personalidade. Isso é uma estratégia de sobrevivência lá na criança lá para trás, do 0 aos 7 anos. Em alguns casos isso volta até para a questão de movimento lá intrauterino, mas é voltado nesse desenvolvimento aí da personalidade. A maior fase de desenvolvimento da personalidade do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14 vai se moldando algumas características num ponto maior, num ponto menor, mas aos 14 anos de idade nós já está totalmente formado. Aí já não tem mais o que ser formado em personalidade. Aí ao longo da vida vai ser desenvolvido, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então isso é o Enneagrama. E eu estou finalizando hoje essas 3 tríades. A partir agora dos próximos vídeos a gente vai começar a colocar trabalhos mais voltados à liderança mesmo, de uma forma geral. Lembrando que a ferramenta do Enneagrama vai te auxiliar nisso. Qual a ideia básica do canal? Depois mais a gente vai aprofundar mais em algumas coisas. A gente vai aprofundar em asas, em instintos, em centros de inteligência, em flechas, que são a mandala integrada, né? Tudo isso que eu falei até agora é o início da mandala. É o início de um processo do Enneagrama como ferramenta. Depois, ao longo do tempo, a gente vai aprofundando, até chegar a um nível bem avançado de Enneagrama, né? Para ter esse entendimento. Lembrando sempre que a ideia básica do canal é desenvolver pessoas. A gente sempre fala que o Enneagrama, eu sempre vou falar isso em todos os vídeos que se eu puder falar, o Enneagrama ele é, em uma palavra, autoconhecimento. E numa frase, é o mapa da vida. Esse é o Enneagrama. Isso para a minha percepção, porque realmente é uma ferramenta muito completa. Então, falei hoje, finalizei a tríade aí dos mentais, para a gente fechar a tríade. Se você ainda não viu os outros vídeos, vá lá no canal, ouça, assista lá, né? Ouça com atenção lá para você ter um entendimento legal. E você vai ter um apanhado da mandala inteira, né? Como ela funciona. Logicamente que é só pequenas explicações aqui, uma pequena pincelada do que é o Enneagrama, né? Como eu falei para você, a gente vai se aprofundar cada vez mais. Então é isso. A gente fica por aqui. Mais uma vez, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E nos próximos vídeos a gente vai falar agora mais, uns 4, 5 vídeos para frente de pessoas, né? Líderes anônimos, líderes um pouco mais famosos, né? Pessoas mais conhecidas. Aí, para a gente ter uma ideia como, pela minha visão, pela minha humilde visão, como a gente espera uma liderança inclusiva, assertiva, uma liderança realmente servidora. Então até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.